Olá, meus irmãos, na paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Mais uma vez aqui com uma breve palavra da parte do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, que Ele possa vir falar conosco, sempre por intermédio da Sua palavra. Peço que antes de nós começarmos, vocês me ajudem a levar essa palavra a mais pessoas, curtindo, comentando e compartilhando desde já. Assim a plataforma entende que o vídeo é relevante e nós conseguimos enviar a mais pessoas que talvez precisam ouvir essa mensagem. O texto hoje para nossa breve reflexão está no livro do profeta Ageu. Quero ler com vocês o capítulo 2 a partir do verso 14, para aquilo que o Senhor quer falar. Diz assim, Então Ageu disse: e é o que acontece com este povo e com essa nação, diz o Senhor. Tudo o que fazem e oferecem é contaminado por seu pecado. Vejam o que estava acontecendo com vocês antes de começar a lançar os alicerces do templo no Senhor. Quando esperavam uma colheita de 20 medidas, colhiam apenas 10. Quando esperavam tirar 50 medidas de prensa de uvas, tiravam apenas 20. Enviei ferrugem, mofo e granizo para destruir tudo que vocês trabalhavam para produzir. E, no entanto, vocês não voltaram para mim, diz o Senhor. Glória a Deus, irmãos. É uma mensagem, embora não pareça, mas sim, de ânimo do profeta Ageu, prometendo bênçãos para os obedientes. O profeta Ageu, como o profeta Zacarias, eles eram responsáveis por animar o povo na reconstrução, na volta, ali junto com Zorobabel, o sumo sacerdote Josué, dos israelitas ao cativeiro babilônico. Aquele povo estava muito desanimado, tamanha era a desolação, tamanha era a destruição que eles encontraram. Eles encontraram tudo em cacos, tudo em ruínas. E esse, muitas vezes, é o nosso estado espiritual, irmãos. Logo depois de um tempo que nós paramos de negar que estamos no deserto e começamos a olhar a nossa vida, quando de fato nós vemos que o Senhor, Ele trabalhou e Ele sempre esteve lá nos conduzindo àquela situação que gerou dependência em nosso coração por Ele, e agora precisamos tanto dele. Embora o texto aqui pareça um pouco abrupto, de maneira nenhuma é. E pensando nisso, eu quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto, porque ele nos ensina muito. Fala assim, então Ageu disse: é o que acontece com este povo e com a nação, diz o Senhor. Tudo o que oferecem é contaminado por seu pecado. Irmãos, o profeta Ageu, nesse momento, ele chamou a atenção justamente às leis de impureza, às leis de contaminação que os israelitas eram submetidos, que foi dada a Moisés, principalmente aos sacerdotes, falando que se eles pegassem em alguma coisa impura e tocassem depois em outra coisa, aquele objeto a qual eles tinham tocado se tornaria impuro. E nesse momento ele fala: isso é o que acontece com vocês. Vamos ler novamente. Ele fala assim, é o que acontece com o povo de Israel, diz o Senhor. Ageu 2,14, ele fala: tudo o que fazem e oferecem é contaminado por seu pecado. O que o Senhor está chamando a atenção nesse momento, irmão, que é justamente que o fato dele encerrar a disciplina, porque encerrou, nesse momento eles estão de volta à terra da promessa, só que está tudo desolado, como eu disse. Eles olham e está em ruínas. E o fato de Deus ter encerrado a disciplina sobre eles não diz que nós estamos prontos. Eles ainda continuavam impuros. Eles ainda precisavam manter a obediência. E eles não queriam. Sabe quando baixa aquele desânimo? Fala: não vai dar mais nada certo na minha vida. Sabe quando nós olhamos para o lado assim, é só destruição, e aí nós pensamos: nasci para derrota. Nasci para viver frustrado. Nasci para ficar decepcionado para sempre. O Senhor está falando que não. Ele só está dizendo que nós não estamos prontos. A reconstrução ainda se faz necessária. E uma das palavras é que Ele estaria em seu meio. Quando nós olhamos Ageu 2, 4 e 5, ele fala: coragem, Zorobabel. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Coragem, israelitas, porque o Senhor está com vocês.
Nós vemos essa mensagem. Só que nesse momento ele está chamando a atenção, porque eles estavam preocupados com as suas coisas e estavam novamente caindo no mesmo erro, caindo no mesmo conto da carochinha. Muitas vezes somos assim, irmãos. Não adianta obedecer parcialmente. Não adianta voltar para a terra da promessa. Precisa continuar a reconstrução. Precisa continuar indo à frente. Quando eu lembro de um exemplo para dar para vocês, irmãos, eu pensei, o Senhor ministrou no meu coração, vem logo Saul. O Senhor deu uma ordem específica para Saul, foi o momento exato que Deus rejeitou Saul. Vamos prestar atenção nesse texto? O Senhor dá uma ordem para Saul e olha o que ele faz. Em 1 Samuel capítulo 15, versículo 2, vem uma mensagem de Deus para Saul e ele fala assim, assim diz o Senhor dos exércitos, castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando quando saía do Egito. Agora vão e ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertencem. Não poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Olha o que acontece no versículo 9. Essa foi a ordem, irmão. Era para exterminar geral. Não era para deixar descendência. Não era para deixar nada que influenciasse. Não era para pegar nem os despojos de guerra. Os despojos de guerra, a consagração para o Senhor naquele caso, seria a destruição completa. O Senhor estava executando o juízo devido ao mal que ele fez anteriormente ao povo de Israel, relatado ali, justamente, se eu não me engano, no livro de Deuteronômio. Eu não me lembro exatamente qual foi o episódio, mas Deus tinha prometido, tinha jurado que exterminaria eles da face da terra, por causa da maldade. Esse povo era muito mau, eles faziam maldades normalmente com pessoas mais velhas e doentes. Eles amarravam toda Israel e judiavam muito das crianças. E ele encarregou Saul de fazer o juízo. Mas olha o que Saul fez no versículo 9. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil destruíram por completo. Saul fez do seu jeito, irmão. Saul obedeceu parcialmente. E para Deus, obediência parcial não é obediência. É o mesmo caso que os israelitas estão vivendo aqui. Chegaram e olharam e por causa do desânimo, embora os elementos que levam justamente à obediência, ou seja, parcial, sejam diferentes, é a mesma coisa. Saul, irmão, foi por causa da aparência, foi porque ele quis desfilar com o rei, as suas conquistas na frente do povo de Israel, quis tomar para si alguns tesouros. Agora, o povo de Israel estava vivendo um momento de desânimo. E obediência parcial para Deus, irmãos, não é obediência. Nós devemos ir até o fim. Ele tem um propósito em tudo que ele pede para nós. E nós precisamos desejar ir até o fim. Porque senão pode acontecer como no passado. E é justamente o que Deus vem lembrar através do profeta Ageu. Olha o que ele continua falando. Ele fala assim, olha o que ele fala pro povo de Israel. Ele fala assim, vejam o que estavam acontecendo com vocês antes de começar a lançar os alicerces do templo do Senhor. Ou seja, relembrem do seu passado. Veja o que estava acontecendo com vocês antes de vocês chegarem até aqui. Observe, dá uma olhada para o seu passado. Irmãos, um dos elementos que os israelitas deveriam comer na festa da Páscoa eram as ervas amargas, que lembrava justamente da aflição que eles tinham sofrido no Egito. Qual que é o propósito de Deus nisso, irmão? É justamente nós olharmos para a nossa aflição e lembrar de onde Deus nos tirou. O passado, irmão, ele é um mestre que te treina para o futuro. Eu quero repetir isso. O passado é um mestre que te treina para o futuro, para você não cair nas armadilhas do próprio futuro. Existem pessoas, irmãos, que vivem repetindo os mesmos erros, de tempos em tempos, de ano em ano. Muda o CEP, muda o telefone e muda o endereço, mas os problemas, eles continuam os mesmos. Por quê? Porque não aprendeu com o passado, não consegue enxergar os seus erros,
não consegue olhar para trás e tirar uma reflexão do seu sofrimento, daquilo que o levou àquela situação. E pessoas que não aprendem, meu irmão, com o seu passado, elas estão destinadas a viver decepcionadas, viver frustradas, a viver à sombra dos seus próprios fracassos, porque repetem erros que muitas vezes são infantis. Nós precisamos aprender, irmão, precisamos chegar num lugar de aprendizado com o nosso passado, dar uma olhada bem boa para o nosso passado e perceber qual foi os erros que nós cometemos, principalmente depois de conhecer a palavra de Deus. Olha, em Provérbios capítulo 10, irmãos, no versículo 17, ele vai dizer para nós: quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida. O Senhor disciplinou eles, é o que ele vai falar. Mas quem ignora a repreensão desencaminha os outros. Ainda começa a influenciar. Percebe isso, irmão? Quem não consegue olhar para a disciplina que recebeu de Deus, para aquilo que o Senhor fez? Olha, o Senhor continua falando. Ele lembra exatamente daquilo que eles fazem. Olha o que ele fala: quando esperavam uma colheita de 20 medidas e colhia apenas 10. Quando esperavam tirar 50 medidas de prensa de uva, tiravam apenas 20. Percebe? Que nunca conquistavam, que nunca atingiam, que nunca alcançavam aquilo que eram os seus projetos e os seus sonhos, aquilo que eram as suas métricas, aquilo que era justamente aquilo que tinha colocado no coração. Por quê, irmão? Porque seja uma bênção espiritual, e aqui Deus está falando de algo material, mas seja uma bênção espiritual ou material, ela está justamente condicionada à obediência. E nós precisamos lembrar disso. O Senhor quer dizer para nós, Ele quer falar assim, ó, eu quero dar para vocês agora a integralidade da bênção. Mas lembra o que vocês fizeram? Vocês não foram purificados. Vocês ainda continuam impuros, ou seja, vocês ainda precisam de mim. Olha para vocês verem como que está o meu templo. Está em ruínas. E o meu templo hoje, irmãos, pode falar de nós. Muitas pessoas conseguem um alívio do sintoma daquilo que estavam recebendo, irmão. O Senhor fortalece justamente para eliminar a disciplina. Ele pensa, agora a pessoa aprendeu. Agora ela vai reconstruir a sua vida. E o que ela faz? Ela cai nos mesmos erros, porque ela não aprendeu com o passado dela. Ela não aprendeu. E o Senhor está querendo, está louco para dar a bênção integral. Está falando, ó, você viveu a sombra da metade. Você viveu 1/3 apenas do que eu tinha para você, porque você caminhou pelos seus próprios passos. Eu quero fazer infinitamente mais para você. Obedeça. Obedeça a palavra para você ver, irmão. Olha, Deus é fiel, irmão, para quem obedece a palavra. Ele é fiel com quem é fiel com Ele. Seja fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Mateus 25, versículo 23. Então, nós aprendemos com isso, irmãos, que os nossos erros do passado nos levam justamente a uma reflexão para que nós não caiamos nas armadilhas do próprio futuro. E o Senhor quer dar a integralidade. Isaías capítulo 1, versículo 19 vai falar: se vocês, se é um pronome condicional, se vocês estiverem dispostos a me obedecer, comerão o melhor dessa terra. Melhor, irmão. Irmão, Deus trata um filho com a melhor qualidade de tudo. Deus, irmão, quer dar o melhor para os seus filhos. Olha, eu costumo falar isso, irmãos. Eu estava até falando com o Leandro, amigo meu, ontem. Falei para ele o seguinte, falei assim, Leandro, eu vejo algumas pessoas que às vezes ficam com... Eu sei que existem tempos, irmãos, que nós precisamos economizar. Mas existem pessoas que são avarentas, existem pessoas que não estão dispostas a comer o melhor. Sabe por quê? Porque quando vão pedir a Deus, fala assim, Senhor, só me dá o que precisa. E Deus é generoso, quer te usar como fonte para que você venha fluir na vida das pessoas. Por exemplo, irmão, eu me recuso, sabe, a pedir um fusquinha pro meu Deus. E eu não estou aqui desmerecendo quem tem um fusca não, irmão. Às vezes foi com muito suor e muito sacrifício que conseguiu o fusquinha. Mas quando nós vamos pedir para Deus, nós devemos olhar para a grandeza dele. E se eu olho para a grandeza dele, meu irmão, eu tenho que pedir pelo menos uma Ferrari para ele. Não é verdade? Eu não vou pedir uma esposa para
Eu não vou pedir uma esposa qualquer para me casar, irmão. Eu vou pedir uma mulher cheia da presença de Deus. Eu não vou pedir uma casa, irmão. Eu vou pedir uma mansão com piscina e com um jardim completo. E, se possível, ainda com as casas do lado para minha família orar. Por quê? Porque ele pode. Ele é dono do ouro e da prata. Ageu 2:9. Irmão, não estou dizendo que tudo vai se realizar. Eu não estou dizendo que tudo ele vai dar. Isso vai ser de acordo com o coração de cada um. Mas pelo menos o meu pedido tem que exaltar a grandeza de Deus, porque ele é grande. E mais do que isso, irmão, nós devemos querer andar em obediência para receber. Obediência da sua palavra, irmão. Sabe como é que você trata o seu Deus? É como é que você trata a palavra dele. A palavra dele é o próprio Senhor Jesus, que se entregou por nós em sangue. Então, toda vez que eu não trato ele como prioridade, eu tiro ele de lugar do Senhor no meu coração. Tudo que eu trato como prioridade na minha vida, seja o emprego, seja a minha família, seja qualquer coisa, irmão, você está colocando um Baal com o nome da sua família. Você pode estar condicionando ela à morte, o seu emprego. Você está colocando até mesmo a igreja, irmão. Eu vi muitos irmãos que colocavam a obra do Senhor, tratavam a obra do Senhor melhor que o dono da obra. É impressionante isso, e nós precisamos aprender sobre isso. Olha, ele vai dizer, olha o que ele vai continuar falando: enviei, é Deus que está falando, fui eu que enviei ferrugem, mofo e granizo para destruir tudo o que vocês trabalharam para produzir. Foi Deus que enviou, irmão. Foi Deus que destruiu o fruto do trabalho das pessoas. E às vezes dói pensar isso. Mas sabe por quê, irmão? Porque não colocaram Deus em primeiro lugar. E o presente também, ou seja, o presente também, meu irmão, é um conselheiro. Por quê? Porque eles estão olhando tudo em ruínas, está vendo que tudo acabou diante dos olhos dele. E foi o próprio Deus. O Senhor está falando, agora vocês, eu estou no seu meio, vou dar todos os recursos, vocês vão se reconstruir, mas agora vai ser diferente, vocês vão colocar eu no primeiro lugar. E se vocês quiserem, vão receber na integralidade, mas está condicionado justamente à obediência. Então entenda, olha para essas ruínas agora, olha como a sua vida está agora nesse momento. Não é porque eu aliviei da disciplina e fortaleci vocês que vocês devem construir as suas casas, construir os seus próprios castelos, construir os seus próprios palácios. O presente também, ele é conselheiro, meu irmão. E aí eu já lembro justamente de Jesus falando para mim, para nós, para mim também, irmão. Mateus capítulo 11, versículo 28, diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados, porque eu vos aliviarei. Vinde a mim todos os que estáis cansados. E foi o que eles fizeram. A mesma palavra de Jeremias capítulo 29, versículo 12. Naquele dia vocês clamarão a mim e eu os ouvirei. Vinde a mim todos que estáis cansados e eu vos aliviarei. Darei descanso a vocês, tomem sobre vocês o meu jugo e aprende de mim. O que é tomar o jugo do Senhor, irmão? É colocar ele em primeiro lugar. O jugo era justamente a ferramenta que os animais do campo usavam para trabalhar. Tomar o jugo do Senhor é colocar aquilo, a obra de Deus em primeiro lugar, a obra verdadeira. Aqui no caso, a reconstrução do templo, irmão, que tipifica justamente nós, a nossa reconstrução pessoal. Ele fala, pois sou manso e humilde de coração. E para isso, irmão, nós vamos precisar de mansidão, vamos precisar de humildade, para submeter ao Senhor e à sua vontade. Um servo do Senhor, eu falei isso nos shorts, um servo do Senhor, irmão, faz a vontade de Deus. Tem dois tipos de crente, o que serve e o que não serve. Agora, o que não serve, irmão, faz a sua própria vontade. É só o Senhor fortalecer, irmão, é só ele tirar da disciplina um pouquinho, que ele empina a charrete e começa a fazer as suas próprias vontades. E será que o sofrimento, o sofrimento do presente não mostra que o quanto nós precisamos valorizar o futuro? Porque hoje talvez nós estejamos colhendo, meu irmão, sementes que nós plantamos no passado. Então nós precisamos aprender isso. E ele fala, ó, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Então tem algo que precisa ser feito ainda. Vai encontrar o descanso ainda, é lá no futuro. Encontrarão está no futuro.
Então deixa o presente, meu irmão, te aconselhar. Não vai vacilar de novo, minha irmã. O irmão Alisson não vai vacilar. Olha para o passado, olha para o presente. E a palavra fala, ó. E no entanto, vocês não voltaram para mim, diz o Senhor. De todo o coração, irmão. Porque a entrega, o arrependimento, quando nós arrependemos, nós mudamos em atitudes e mudamos também o pensamento. Não é só um choro. A entrega, o arrependimento, irmão, ela deve ser total. Mateus capítulo 6, versículo 33 vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E enquanto nós não aprendermos isso, irmão, o Senhor, Ele lutará contra nós, para que nós nos voltemos contra Ele. Paulo vai dizer, olha o que Paulo fez, olha o que Paulo fez, declarando ali ao rei Agripa e ao governador Festo, justamente depois do arrependimento dele. Olha o que ele fez, o que ele fala que fez justamente em Atos capítulo 26, versículo 20. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judeia, e também aos gentios. Ele tomou o jugo do Senhor, começou a fazer a obra verdadeiramente, começou a pregar a palavra e a graça do Senhor. Ele fala, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem ao seu arrependimento. Que obras são essas, Alisson? Efésios capítulo 2, versículo 10. Se você não estiver andando no caminho de que de antemão o Senhor te preparou, irmão, você não está fazendo a obra de Deus. Você não está praticando aquilo que Ele te colocou para fazer. E então você se coloca numa posição de rebelde. O irmão Alisson se coloca numa posição de rebelde. Então, a palavra para nós, para terminar, é justamente Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, que vai dizer: repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente, ou seja, seja persistente, seja perseverante e arrependa-se. E o arrependimento ele é contínuo, irmão. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, ou seja, dar acesso, eu preciso dar acesso, irmão. A porta é o acesso. Entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Então vai haver uma troca com o Senhor. Então nós precisamos começar a ouvir a voz. E ele está pregando para uma igreja, agora ele está do lado de fora daquela igreja. E ele fala: ao vencedor darei o direito de se sentar comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Essa é a palavra de hoje, irmão. Olhar para tudo que nós vivemos, para saber se estamos andando na obra que de antemão o Senhor preparou para nós, porque é essa obra que nos aperfeiçoa e nos coloca cada vez mais parecido com Ele, de fé em fé, de força em força e de glória em glória, parecidos com o Mestre, e nos dá acesso à promessa. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre esteja com todos, até uma próxima. Tchau, tchau.